Boa tarde. Hoje é sábado, dia 21 de setembro de 2019. A gente começa mais uma edição do programa Mundo Afora. E por falar em mundo, hoje o mundo comemora, celebra um personagem, um super-herói que com certeza marcou a infância de muitas pessoas, muitas gerações, que é o Batman. Exatamente. O Batman hoje ele está completando 80 anos. E lembrando que em vários países, várias cidades, vai acontecer hoje o bate-sinal. A partir das 8 horas da noite vai ser logicamente, uma corrente de Batmania, vamos colocar assim, para enaltecer esse herói que realmente marcou a história. Gotham City, com certeza, está comemorando 80 anos, né? O herói já é um vovô, mas ele continua voando, continua salvando as pessoas e, logicamente, estimulando o nosso imaginário, que é mais importante, que é ajudar o próximo, né? Combater o inimigo, porque não é só o super-herói não é só nas aventuras em quadrinhos e telas de cinema. Na vida nós também temos que ser super-heróis. Temos que superar uma série de desafios e olha que não é nada fácil. E lembrando também que hoje em Nova York é a abertura, né, vários países, 60 países reúnem que vão discutir o clima no mundo. Infelizmente, Brasil, Estados Unidos e Austrália estão fora, foram vetados, né, pelas Nações Unidas. E entre líderes está aí a jovem, a Greta Thunberg. Ela é sueca e ela que realmente chamou as atenções do mundo sobre a importância do clima, o aquecimento global. E amanhã, nesse domingo, ela faz um pronunciamento, ela faz o seu discurso na ONU, além de muitos líderes, enfim, chefes de estados que vão estar reunidos em um momento muito importante, discutir, né, o aquecimento global, o calor, as queimadas, florestas, enfim, todas as situações que são prejudiciais a nós, ao planeta, enfim. Então, essa é a discussão que começa hoje na ONU. E aqui no nosso programa, um programa muito especial, nós recebemos os nossos convidados. Ela chegou da França. Ela mora numa cidade chamada Orléans, mas eu falo Orléans, mas é Orleans, ela vai dizer qual a pronúncia certa. É uma cidade que fica assim, mais ou menos, acho que 40, 50 minutos de Paris. É uma cidade histórica. E Orleans, onde a Joana d'Arc venceu a guerra. Foi onde ela devolveu a França aos franceses, que até então o país estava sitiado pelos ingleses. Eu estou me referindo aqui a Ana Lúcia Moras. Ana, boa tarde, tudo bem, Ana? Paulo. Tudo bem, e você? Que bom ter aqui a Ana, que ganhou a medalha Cidadã do Mundo, né? Foi contemplada com essa medalha. Ana, e como é que está a França? Como é que estão os brasileiros? Tudo bem? Oi, Walter, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês e ter essa recepção. E graças a Deus está tudo bem. A França está naquele impasse dos coletes amarelos, né? Eu ia falar gilet jaune. Os brasileiros estão bem. Brasileiro lá na França se preocupa muito em acompanhar as notícias do que está acontecendo na França e tal. Mas o pessoal está bem, está todo mundo trabalhando. Agora vamos começar o clima de inverno novamente, né? Mas, no geral, apesar do Macron ter dado uns toques aí no Bolsonaro, mas eu acho que ele precisaria ver mesmo as condições da França primeiro, para depois querer palpitar no nosso Brasil. O que a Ana se referiu aos coletes amarelos, é realmente um movimento que começou lá na França, né? Que contra o aumento do diesel, depois já incorporou estudantes e foi tomando um rumo, e daqui a pouco o nosso cientista político vai explicar melhor, que o Evandro Migotti, que está aqui. Então, quer dizer, tomou uma proporção assim, que realmente isso aí interferiu no governo do Emmanuel Macron, que é o presidente da França. E o que aconteceu com ele? A popularidade dele caiu, e ela se refere ao Bolsonaro, foi quando ele fez
aquelas críticas às queimadas na Amazônia, quis interferir no Brasil. Foi assim até um conflito diplomático, mas ele realmente acabou cedendo, porque o próprio Donald Trump, dos Estados Unidos, deu um chega para lá e disse, olha, vamos respeitar as decisões do Brasil. Então, são coisas que acontecem. Ana, obrigado por você estar aqui, desculpa. O Evandro Mesquita também, o Evandro Migotti está aqui, gente, é a garganta, nós estamos ao vivo, vamos retomar. O Evandro Migotti, que é o nosso cientista político, está aqui. Evandro, que bom tê-lo aqui. Você pode falar realmente desse clima que acontece em Nova York, né? Hoje, essa discussão de 60 países que se reúnem. Então, é um momento importante. O Brasil ficou fora. Brasil, Estados Unidos e Austrália. Boa tarde, Evandro Migotti. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal de casa. É um prazer novamente estar aqui. E essa semana é uma semana que vai iniciar agora, uma semana emblemática, uma semana onde o mundo vem para a ONU para discutir as questões mais importantes, as pautas mais urgentes e também um pouco de dramaturgia, vamos se dizer. E os dias que antecedem a ONU, ontem, por exemplo, teve um protesto liderado pela juventude em várias cidades do mundo para justamente colocar um pouco de pressão nos líderes políticos para que eles tratem as questões das mudanças climáticas e o impacto que isso tem na capacidade nossa de sobreviver no planeta. Inclusive vão fazer uma reunião amanhã, das quais os Estados Unidos e o Brasil e a Austrália, como você muito bem disse, vão ficar de fora. Infelizmente, o Brasil perde uma oportunidade de ter um protagonismo. Nós temos a maior floresta tropical do mundo. Ela não é o pulmão do mundo, como muitos acham. Ela basicamente absorve o mesmo tanto de carbono que ela libera. O pulmão do mundo seria muito mais os oceanos. Mas mesmo assim o Brasil tem um potencial de ser um líder na questão de mudanças climáticas e como conciliar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade, porque todos os outros países que até então já atingiram uma situação de desenvolvimento amplo, já são considerados países ricos, eles fizeram todos com um modelo de desenvolvimento que não é mais o modelo que a gente pode usar. Então o que trouxe a humanidade até aqui não é o que vai levar a humanidade aos próximos passos e fazer com que a gente consiga lidar com os desafios. E o Brasil, infelizmente, perde uma grande oportunidade de ser protagonista. O Brasil já tem uma oportunidade de praxe, porque muito devido ao nosso diplomata Oswaldo Aranha, o Brasil sempre abre as discussões oficiais na ONU, então o discurso do Brasil é um discurso muito protocolar. Esse ano ele tende a ser um discurso um pouco mais observado, justamente pelas faíscas que têm ocorrido entre o governo brasileiro e outros governos, entre a comunidade internacional, como que ela enxerga essa mudança que nós estamos passando. Mas é isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Ok, Mundo Afora está no ar, agora sim melhorou a garganta, gente, programa ao vivo é assim, tem aquelas pequenas ciladas e você tem que se preparar, porque enquanto o Evandro Migotti falava, eu tentava, restabelecer, porque senão não tem programa, mas está tudo bem. E lembrando o seguinte, é uma questão muito séria que aconteceu com uma brasileira de Poços de Caldas. Ela chegou nos Estados Unidos. Gente, vocês não imaginam o que aconteceu com essa moça. A gente vai falar no programa hoje, é uma coisa muito séria. E a comunidade tem que estar atenta a isso, porque foi uma situação que eu participei, inclusive, e foi muito difícil. Mundo Afora está no ar, você é o meu convidado. Vamos nessa? Pois é, a gente começando o programa Mundo Afora e lembrando que lá na ONU está acontecendo abertura para discutir o clima no mundo. 60 líderes de países, chefes de estados vão estar reunidos, ativistas vão discutir sobre o clima. E aí a gente está vendo aí a ativista sueca Greta
Thunberg, que chamou a atenção do mundo, chamando a atenção das autoridades sobre o aquecimento global, e amanhã ela discursa na ONU. Então é um momento importante e, infelizmente, nós brasileiros, o Brasil está de fora, mas importante é que se discute o aquecimento global, que é um tema muito sério e tem que se atentar para isso, porque a situação começa a complicar. E como foi falado, 80 anos do Batman. Pensou? O lendário herói marcou sua infância, a minha marcou, e a gente vai chamar uma pessoa muito alegre. Ele está lá nos Estados Unidos, é o nosso amigo Léo. Léo que vai entrar aqui ao vivo. Léo, me fala uma coisa, você, hoje 80 anos do Batman, e o que o Batman representou na sua vida, Léo? E que lugar dos Estados Unidos você está? Boa tarde. Olá, Walter, mais uma vez, boa tarde a todos aí no Brasil e bom dia a todos aqui nos Estados Unidos, é lógico. Lógico, Batman é um herói que, vou falar pra você, independente de quando eu vou assistir os filmes, pô, pá! Esse Batman era o Batman que eu adorava assistir, eu cresci assistindo ele, Walter. Esse é legal, porque fizeram alguns atores de Hollywood interpretar o Batman e foi um desastre. O Ben Affleck foi um desastre, né? E George Clooney foi horrível, foi o pior Batman que apareceu nas telas de cinema. Mas, levando em consideração a força da personagem, é muito importante. Agora, deixa eu perguntar aqui para os meus convidados no estúdio. Ana, o Batman faz parte da sua infância. Como é que se situa esse personagem tão importante aí que hoje o mundo vai comemorar? Hoje vai ter no mundo inteiro, né, o Bate-Sinal, gente. Aqui no Brasil vai acontecer às 8 horas da noite na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, Tóquio vai comemorar, Nova York, enfim, as principais cidades do mundo vão fazer essa referência a esse personagem lendário. Mas, Ana, o Batman que começou nos quadrinhos, como é que foi para você na sua infância? Walter, eu lembro do Batman, né, na infância, a gente sempre vem falar de Batman. Tive poucas oportunidades de assistir no cinema quando criança, mas depois de adulto consegui assistir. E hoje em dia eu ainda estou na era do Batman, porque meu filho, ele é assim, ele ama o Batman. É boné do Batman, é camiseta do Batman, é filme do Batman. Então, assim, estou sempre na era do Batman, né? Sempre acompanhando esse vovozinho, né? Que hoje faz 80 anos. 80 anos. Então, precisa saber, logicamente, ele é um personagem, o personagem não tem idade. Agora, Evandro Migotti, o que representa o Batman para você? Fez parte da sua infância? Onde você situa ele na sua vida? Eu, particularmente, sou muito fã do Batman. Para mim, ele é o melhor super-herói de todos os tempos. Eu sempre brinco com os amigos nessa discussão. Qual que é o melhor super-herói? É muito fácil ser super-herói quando você não consegue, quando você é imortal, quando você tem superpoderes. E por isso muito que eu admiro o Batman, porque ele é o super-herói sem superpoderes. Claro, com um cofre gigantesco para financiar todos aqueles aparelhos que ele tem, todo o cinturão, todos os carros e tal, mas eu sou muito fã do Batman porque devido a um drama, a um trauma muito grande na família, ele, ao invés de se fechar e talvez tomar alguns caminhos errados, ele resolve fazer justiça com as próprias mãos. Não encoraja justiça com as próprias mãos, mas ele passa uma sensação de esperança para as pessoas. O fato dele estar lá vigiando a Gotham, a gente que já morou em Nova York, a gente tem uma relação com... Nova York é mais ou menos Gotham em alguns momentos. O Batman, para mim, é fantástico. É o melhor super-herói que já houve, na minha opinião. E ele é um misto é um personagem enigmático, né? Sombrio, porque Gotham é uma cidade sombria, onde, logicamente, o inimigo ele está ali, porque o pior inimigo é aquele que você não vê, né? Você não sabe de onde vem o inimigo. Esse é perigoso. Mas aquele inimigo que você consegue detectar, o caso das aventuras do Batman, fica muito mais fácil, fica né, Ana? Muito mais fácil. Mais fácil. Agora, o inimigo oculto
que você não sabe de onde ele vem, é perigoso. Mas a gente está vendo aí as indumentárias do Batman, é um personagem muito importante. Mas voltando com o Léo, que está lá nos Estados Unidos. Léo, que cidade é essa que você está? Você está em Utah? Continua em Utah? Sim, eu continuo por estar aqui nesse final de semana e eu queria só falar aqui do evento que está acontecendo, que é o Festival Latino de ontem e hoje. Tem bastante mexicano e nossos amigos aqui de Tonga também, que é um evento que já vem acontecendo há 4 anos aqui em Utah e eu vou estar falando um pouco mais tarde ali com as pessoas, entrevistando, vai ter um estúdio bem grande, onde a gente vai estar fazendo as entrevistas com as pessoas de todas aqui do local, Walter. Pois é, nós estamos falando com o Léo está lá. Agora, Léo, a gente fala de Utah, você sempre está aparecendo. A comunidade brasileira, como que é? É uma comunidade, é menos brasileiro? Como é que os brasileiros se situam aí nessa cidade, nesse local? Sim, então, por aqui tem mais ou menos, acho que é de 14 a 16 mil brasileiros que moram por aqui. Tem alguns centros, tem um centro cultural, que é o Centro Cultural Brasileiro, que é a Paula, que me ajuda bastante com as pessoas aqui, os brasileiros, a entrevistar ao seu programa também. Se reúnem com eventos de 7 de setembro, também tem a festa junina, que foi uma festa junina que a gente estava lá no restaurante com o Júnior do Brasa Grill, que eu quero deixar um abraço a ele aqui, mas vai ter agora o Miss também em Utah. Então os brasileiros se reúnem bastante, sim, aqui em bastantes eventos. Tem algumas bares e venues que é somente de brasileiros e latino, onde que os brasileiros vão. Aí tem muito também encontro de carro de rua, corrida de rua, aqui perto do aeroporto, onde que se juntam toda sexta-feira por 4 meses do ano, que é uma comunidade brasileira, que é o BR Customs. Eles saem de corrida, que também é bem legal. E tem também o pessoal da música, muito brasileiro fazendo música, se envolvendo com bandas. É uma comunidade bem legal. E Utah hoje, Salt Lake City principalmente, eu quero dizer a todos aí, é uma cidade que está em desenvolvimento enorme. O custo de vida aqui é excelente para se morar, a limpeza, a organização, a demográfica da cidade é bem legal. Muita gente do East Coast aqui da Califórnia e também de Colorado vem aqui para morar em Utah agora. É um estado bem legal, viu, Walter? A gente lembrando que Utah é um estado que tem muitos mormons, e Salt Lake City também tem muitos templos mormons, né? Então tem brasileiros que são mormons, famílias que estão estabelecidas lá, é um estado muito importante lá nessa questão também de imigração. Ô Léo, você quer deixar abraço para o Brasil, alguma outra colocação? Fique à vontade. Lógico, quero deixar primeiramente a todos aí no Brasil e as pessoas que assistem o Mundo Afora. Muito legal, eu converso com bastante gente do mundo todo por causa do Mundo Afora. Sempre é bom estar fazendo aqui com vocês no sábado. Evandro, Ana, aí no estúdio sempre. Evandro, aquilo que você falou do Batman realmente também, de ele ser um super-herói, um humano. Eu acho que para mim também isso que faz bastante diferença de ser o Batman, né? Ele é um ser humano acima de qualquer coisa. Mas de qualquer forma, tchau a todos aí no Brasil. Ô Léo, sou amigo de Tonga aqui. Só uma coisinha. Eu acho que todo brasileiro nos Estados Unidos, a Ana também, na França, os brasileiros no mundo, eles têm que ser um Batman de todos os dias. O Batman para enfrentar o idioma diferente, o Batman para enfrentar uma cultura diferente, o Batman para enfrentar os desafios que são inúmeros. Nós temos no Brasil, mas quando a gente está fora do país, quando a gente vive no país dos outros, é muito complicado. Vocês não imaginam. E aproveitando esse gancho, você que está acompanhando o programa, daqui a pouco eu vou falar do drama de uma brasileira que ela saiu de Poços de Caldas, que ela chegou nos Estados Unidos, ela desembarcou no aeroporto John Fitzgerald Kennedy, em Nova York, na esperança de começar um sonho, e ali no aeroporto iniciava um pesadelo de choro, de medo. Você vai saber daqui a pouco sobre isso, né? Algumas coisas a gente traz ao programa.
outras coisas melhor não comentar sobre. Mas é um fato tão abusivo. E eu acho que o tema do meu programa hoje, nosso programa, dos imigrantes, de todos vocês, do mundo afora, é lealdade e respeito. Que quando falta isso, a lealdade e o respeito, as consequências são drásticas. Ana Lúcia, Evandro Migotti, você que está assistindo o programa, essa brasileira, ela viveu momentos de pesadelo no aeroporto sem falar o idioma, sem conhecer ninguém e sem saber para onde ir. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Segura aí que é uma história que não é um sensacionalismo, mas é uma denúncia. Repetindo, o ser humano não pode faltar com respeito e com a lealdade. Faltou respeito, faltou lealdade, gente, a consequência é drástica. Daqui a pouco você vai saber dessa história que é muito impressionante. Eu fiquei impressionado. Mas, Léo, eu queria despedir de você, Léo. Agora sim, eu te chamei você porque você também é um Batman de todos os dias, o Batman que tem que falar o inglês muito bem, o Batman que tem que obedecer às leis dos Estados Unidos, que caso contrário pode ser deportado, pode mandar de volta para o Brasil. Isso são os imigrantes, são os super-heróis de todos os dias. São os heróis que às vezes o pai e mãe não sabem o que acontece, mas eles estão lá, enfrentando a neve, o calor. Gente, não é fácil. Viver fora do Brasil é para pessoas que têm índole forte, determinada, porque fraco não sobrevive, não. Fraco é aquele que vai e volta para o Brasil e fala, mas não deu certo. Não é bem assim, não. É que tem que ter muita garra. Olha, faltou essa garra, é por isso que eu falo, eu não trouxe o Batman só para uma evidência do Batman, porque ele tem tudo a ver com o imigrante. Que acredite você que está assistindo o programa, o imigrante também é um Batman de todo dia. E a Gotham City é a cidade onde ele vive. Que ele tem que sobreviver e mostrar que ele é grande, senão ele fica para trás. Essa é a verdade. Léo, obrigado aí pela tua participação, viu? A gente volta nos próximos programas. Um abraço a todos os brasileiros aí. Tchau a todos os brasileiros. Tchau, galera. Um abraço. Tchau. E a gente volta daqui a pouco. Segura aí. A gente volta já. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. A gente aqui falando, entra o intervalo, mas a gente está comentando os acontecimentos. Agora, Ana Lúcia Moras, você que mora na França, você que tem seus filhos lá, você que deixou o Brasil, sei que a Ana morou na Itália, da Itália foi para a França. Agora, Ana, como é que é ser o Batman num país como a França? Eu estive na França, conheci a França através da família da Ana Lúcia Moras, que me recebeu muito bem. Aliás, um abraço para a Rosana, para a Maísa, para a Célia, Dona Delfina, um abraço para a senhora. Maior carinho por essa família maravilhosa. E a Ana me recebeu muito bem. Quando eu cheguei no aeroporto de Paris, eu não sabia onde eu ia. E lá estava a Ana, que me recebeu de braços abertos. Ana, Matheus, um abraço. Então, Ana, eu tenho um carinho muito grande. E daqui a pouco, Ana, eu que já sou experiente, já fui para muitos países, a gente chega assustado. Agora imagina essa brasileira de Poços de Caldas, daqui a pouco você vai saber da história dela, que desembarcou em Nova York. Gente, começou um pesadelo para essa moça. Daqui a pouco você vai saber dessa história. E a gente conta não como sensacionalismo, mas como alerta. Não caia nessa cilada você também não. Cuidado, daqui a pouco eu vou falar. Mas, Ana, como é ser o Batman na França? O Batman saindo dos heróis de quadrinho, do cinema, mas para a vida real, porque todos nós, brasileiros, qualquer lugar do mundo,
nós somos heróis de enfrentar tantas coisas. Sabe, a gente acorda um dia diferente e os desafios vêm. E a gente tem que colocar a nossa indumentária, não é uma capa preta, uma máscara, mas é a nossa dignidade, a nossa impetuosidade e a nossa decisão de resolver aquilo que precisa ser esclarecido. Como é que é para você, Ana, ser o Batman na França? Walter, é o que você está falando, é uma luta todo dia, a gente levanta cedo e tem que estar disposto para a batalha, porque não é fácil. Quando eu fui eu com meus 3 filhos, né? Meu marido estava lá esperando a gente, mas assim, sem ter noção, né? Porque eu nunca imaginei morar na França na minha vida. Morei 10 anos na Itália e depois... E a gente, olha, desculpa, Ana, cortar, Ana. Essa é a cidade onde a Ana mora. Essa cidade é Orleans? Em francês é Orleans. Ah, tá. Então, Orleans, tá vendo, gente? Essa é a cidade onde a Ana, que está aqui no estúdio, ela mora. Ela mora logo, bem próximo daí, porque eu estive lá e posso te falar aí. Mas, Ana, continuando, desculpa, te interrompi. Não, imagina. Então, é uma luta, né? Você chegar num lugar, num país totalmente estranho, sem saber falar nem bom dia, né, em francês. Mas, assim, tem que ter muita determinação mesmo, porque não é fácil. E quando você tem filhos é pior ainda, né? Porque se a gente sozinha, a gente dá um jeito, né? Que é o caso quando eu fui para a Itália, era só eu e meu marido. Mas com filhos aí a preocupação é muita. Então você tem que ser um Batman mesmo todos os dias, porque tem a parte emocional, né? Que eu acho que o pior de tudo é o emocional, principalmente quando envolve filhos, né? Então, assim, mas graças a Deus nós estamos lá e estamos lutando e apoiando, né? Porque chegam muitos brasileiros também, encontram muita dificuldade, muita barreira com a língua, com as leis, né? Porque as leis são muito rígidas, né? E se a gente quiser viver bem num país, é o que você já disse, a gente tem que estar concordando com tudo que o país oferece, muita coisa boa, mas também temos que concordar com aquilo que a lei do país dita, né? Vamos dizer assim. Mas estamos lá, né? Minhas filhas, graças a Deus, se adaptaram super bem, meu filho, e eu também, né? Não é que eu falo um francês, olha, né? gente, ó, posso falar? A Ana fala um francês, ela está aqui assim, mas naquela hora, a gente só sabe o idioma, o Evandro Migotti está aqui, ele também é um consultor de inglês, fala inglês muito fluente, mas quando a gente está num país igual, imagina a França, porque a França não tem de falar inglês na França, que eles não gostam. Os franceses não gostam de você falar inglês com eles. Primeiro que eles nem te respondem, finge que nem te ouviu, te deixa falando sozinho. Então você tem que falar o francês, né? Então o que acontece? Então eu saía com a Ana e, logicamente, aquelas situações, alguém tem que falar, né? Alguém tem que resolver. E a Ana realmente falava, acho que eu admiro muito o brasileiro por isso. Aqui eu falo a indumentária, é o idioma. Tem que saber falar para você entender a cultura do país, porque senão você fica assim num ostracismo. Você não consegue se aproximar de uma realidade, não consegue entender o que está acontecendo, porque o outro precisa te contar. E quando alguém precisa te contar o que está acontecendo, dependendo de quem te conta, ele pode aumentar ou diminuir a situação. Ou seja, a verdade sempre chega um pouco deturpada. Por isso que é bom a gente falar, a gente sair à frente e resolver, né, Ana? Resolver é melhor resolver coisa. As coisas, não depender do outro, não. Porque é complicado essa situação. Agora, Migotti, qual é o teu Batman nos Estados Unidos, no Brasil? Como é que você lida com isso? O Batman é uma fonte de inspiração. A ideia da gente conseguir devagarzinho, com muita estratégia, pensando muito bem, traçando alguns passos, desenhando alguns planos, executando esses planos para a gente trazer uma melhoria. O Batman para mim é uma fonte de inspiração e eu concordo com o que você disse. O imigrante tem que ser um super-herói na hora que ele chega numa terra nova. Eu tive muito privilégio de não ter eu não tive que ter sido essa pessoa. Quem foi meu pai e minha mãe, porque eu era muito jovem quando nós fomos nos Estados Unidos. Tive os desafios também, eu lembro as 2 primeiras semanas na escola, não foram nada fáceis, mas eu só imagino a coragem que meus pais tiveram que ter para
cortar as raízes profundas que nós temos aqui em Poços e estabelecer novas raízes lá, até temporariamente no nosso caso, mas minha irmã resolveu ficar, então as raízes dela estão cada vez mais profundas lá, é claro que sempre com aquele saborzinho brasileiro, mas o imigrante ele precisa ter muita garra, muita determinação, inclusive eu admiro muito o imigrante brasileiro que vai para fora, mas ao mesmo tempo o estrangeiro que vem para o Brasil. Porque se a gente sabe que no Brasil não é fácil viver, imagina quem tem a coragem de escolher aqui. Imagina como que é a situação dessa pessoa, de onde ela saiu. Porque se pra a gente escolhe os Estados Unidos, escolhe a França, escolhe a Itália, tem muito imigrante que olha para o Brasil e fala assim, nossa, meu sonho é estar lá. Agora, Evandro, você estudou ciências políticas nos Estados Unidos e o Evandro Bigode também trabalhou na primeira campanha do Barack Obama, que ele venceu. Você foi um militante, né, do Obama, não é isso, nos Estados Unidos? Exatamente, eu tive o privilégio, uma excelente oportunidade de trabalhar na campanha do Barack Obama, ir de porta em porta, tentar conversar com as pessoas, estabelecer esse diálogo para que as pessoas votassem no Obama na primeira campanha dele. Foi um momento muito incrível, eu estava na faculdade, então era um momento de formação, um momento onde eu consegui ver na prática o que a gente estava estudando na teoria e tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que concordavam com a gente, então a gente passava muito pouco tempo com eles, justamente para tentar convencer pessoas que discordavam da gente e engajar com pessoas de uma maneira muito respeitosa, com muita dignidade, tentando levar a candidatura do Obama para essas pessoas e tentar explicar para elas que não precisava ter medo dele. Naquela época tinha uma campanha uma campanha generalizada que faziam contra o Obama, que era para as pessoas ter medo dele. E a gente foi de porta em porta, voltando em portas onde a gente não encontrava as pessoas, até a gente conseguir cobrir a área que era determinada para a gente. Foi uma oportunidade muito legal. Agora, saindo dos Estados Unidos, voltando para a França, representada aqui para Ana Lúcia. Ana, trabalhar hoje, muitas pessoas estão vendo essa entrevista, falando, nossa, será que eu posso trabalhar na França? Logicamente, cada qual tem a sua história. A história da Ana não vai ser a sua, com certeza. Mas como que por exemplo, é fácil, tem que ter documento para trabalhar na França? Quais as exigências do país em relação ao estrangeiro? Olha, Walter, para trabalhar na França, para você entrar, não existe impedimento nenhum, né? Não é necessário visto nem nada. Você pode permanecer no país durante 3 meses, mas para você continuar no país, você tem que ter uma documentação europeia, que seja francesa, portuguesa, italiana, desde que seja membro da União Europeia. Aí você pode morar tranquilamente, não existe problema nenhum. Você tem direito a tudo, à saúde, todos os benefícios que o governo oferece. Caso contrário, você é convidado a se retirar depois de 3 meses, né? Tem muitos que vivem lá, né, que estão no negro, né, como diz o brasileiro, e ficam lá, trabalham no negro, que eu acho que é quase que a mesma coisa que nos Estados Unidos que acontece. Mas correndo-se o risco de, uma hora ou outra, a polícia pegar, né, e te mandar de volta para o Brasil. Então, eu aconselho, trabalho tem, mas só se pega trabalhador a partir do momento que ele tenha o documento. E hoje em dia o principal documento que eles exigem é o da sanitária, né, que é da saúde. Então, a partir do momento que você vai trabalhar, a primeira coisa que eles te pedem isso, que através desse número, né, que tem, é que eles vão rastrear toda a sua vida, para saber... Eles fazem um levantamento para saber toda a sua história. Se você teve passagem por polícia, se você tem alguma dívida ativa, alguma coisa. Então, esse documento está sendo exigido a partir de janeiro agora, desse ano de 2019. Ele está sendo exigido pelas empresas para quando se contrata um trabalhador. Quer dizer, então, a Ana está trazendo um dado novo, uma nova exigência do país. Agora, Ana, a gente falou até no começo do presidente Macron, que ele opinou sobre quando aconteceram esses incêndios na floresta amazônica, ele falou algumas coisas, houve um conflito, aquele bate-boca, enfim.
ficou assim uma situação bem constrangedora entre Brasil e França. Agora, você no dia a dia, no convívio com os franceses, né? Como que é? O Macron, ele é uma figura que os franceses apoiam? Como ele é visto, assim, por exemplo, no teu reduto ali? Não que seja a França inteira, mas aquelas pessoas que você convive, eles apoiam o presidente, gostam do presidente. Como é que ele tem sido recebido lá pelos franceses? Olha, Walter, quando ele foi eleito até bem, né? Foi 66,66%, uma coisa assim. Mas hoje em dia, as pessoas que eu convivo, o meio que eu trabalho, as pessoas que eu converso, né? Assim, todos estão insatisfeitos com o governo dele. Não tem uma pessoa que fala, não, eu apoio ele. Existem, lógico, quem apoia, mas assim, a popularidade dele caiu muito. Mas bem antes desse fato do Brasil, que a gente nem entende, né? Eu não entendo de política, eu assisto muita televisão na França, porque é do meu interesse, para aprender cada vez mais, né? E assim, as pessoas que eu discuto, porque eu faço um trabalho à noite, né, de faxina num escritório que é da France Telecom, então é um prédio enorme, então eu tenho muito contato com as pessoas que trabalham lá, eu tenho uma amizade com eles muito grande. Então, quando surgiu esse assunto da Amazônia, eles vieram me perguntar, porque eles não têm noção do que é o Brasil, né? Então, eu tentei explicar mais ou menos e tal, então aí eles já começam a falar mal do Macron, que ele não está dando conta da França. Então, é isso que eu ouço, né? E o que eu vejo na televisão, que eu procuro acompanhar bem o noticiário na televisão. Mas eu acho assim que é falta de conhecimento mesmo, porque a gente aqui no Brasil, às vezes quando eu converso com eles, que eu falo que eu sei a história de Joana d'Arc e tudo, mas como que você sabe, né? E eu falo, não, porque na escola, no Brasil, a gente estuda muita história, muita geografia. Então, eles acham assim que o brasileiro é um povo assim muito atirado e muito avançado, entendeu? Isso é muito bom. Eu tenho minha filha que casou com um francês, eles tiveram um mês retrasado aqui e ele simplesmente amou o Brasil. Ele não tinha ideia do que era o Brasil, do que era o povo brasileiro, do que eles visitaram 4 regiões aqui do Brasil. E assim, ele voltou encantado. Ele chegou para mim e falou, a minha vontade é de mudar para o Brasil amanhã. Ele adorou, entendeu? Então, assim, às vezes eles falam alguma coisa, mas assim, sem saber o que eles estão falando. Quando eles vão conhecendo, aí eles veem que é uma mentalidade totalmente diferente. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Nós estamos recebendo a Ana Lúcia Moras, que mora na França, mora na cidade de Orléans, uma cidade belíssima, uma cidade histórica, onde a Joana d'Arc devolveu a França aos franceses, que ela venceu a guerra, né? Também o nosso cientista político, o Evandro Migotti, que se formou em ciência política nos Estados Unidos, está aqui opinando, e a gente vai conversando muito mais. A gente vai chamar o nosso intervalo, mas antes eu gostaria de chamar a tua atenção pelo fato envolvendo uma brasileira lá no aeroporto John Kennedy, nos Estados Unidos. Essa moça chegou no aeroporto e foi um pesadelo. Está tudo resolvido, mas você vai saber o que aconteceu. Esse é o programa Mundo Afora. Presta atenção na nossa mensagem. Você que vai viajar, tem a Royal que oferece grandes pacotes, temos a Padaminas e você, enfim, presta atenção dos nossos anunciantes, tem sempre muita coisa importante para você. A gente volta daqui a pouco, até já. De volta, esse é o programa Mundo Afora. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a Irene, a Renata, a Neuza, lá do Toque de Classe, que há mais de 40 anos veste Poços de Caldas. Toque de Classe que tem uma história aí de elegância nos principais eventos corporativos, casamentos, festas em geral, e que veste o apresentador. E o Toque de Classe fica na rua Capivari, número 87, o telefone está aí, 3721-1027, gente, 40 anos, deixando as pessoas elegantes. Toque de Classe, um abraço aí para a Neuza, a Renata e a Irene. Pois é, voltando aqui para os nossos estúdios, eu também gostaria de falar do meu blog, para você acessar aí o blog walteralvarenga.com.
a gente faz uma homenagem aí ao Batman, aos 80 anos do Batman. Tem uma reportagem com a Fernanda Montenegro, que ela completa 90 anos agora, e uma reportagem que eu fiz quando eu estava no início da minha carreira de jornalismo, que eu fiz essa entrevista com a Fernanda Montenegro, foi um dos maiores desafios que eu passei, e aí eu relato. Então, memórias do meu encontro com a Fernanda Montenegro, né? Então foi uma reportagem muito interessante. E o blog está aí, você acessa walteralvarenga.com e você com certeza vai ter informações. E tem uma propaganda do Gorbachev que ele fez da Pizza Hut e que ele fez nos anos 90 e que voltou a circular na Rússia. E está dando uma polêmica, você vai ler e a propaganda está aí, você vai saber o que aconteceu. Enfim, tudo sobre o mundo dos imigrantes, você, aí no meu blog, você acessa aí, com certeza você vai ter todas as informações. Pois é, a gente voltando aqui nos nossos estúdios, nós estamos com os nossos convidados, e eu gostaria de mandar um abraço especial. É um garotinho, gente, ele tem 5 anos, e ele, segundo os pais que eu encontrei, ele é apaixonado pelo mundo afora. Toda vez que começa o programa, ele vai assistir o programa. O nome dele é Vitor Hugo, e os pais é o Edilson e a Márcia. Então, Vitor Hugo está esperando um abraço a você, da Ana, que representa a França, do Evandro Migotti, que é cientista político, representando os Estados Unidos. Então, um abraço, Vitor Hugo, para você, e continue assistindo um programa. Segundo a mãe dele, quando começa o programa, ele presta muita atenção. Então, um abraço a Márcia e o Edilson, que são os pais do Vitor Hugo. Pois é, a gente continua aqui o nosso programa, e antes de eu falar dessa brasileira, Ana, mais uma pergunta para você. Muita gente assim acompanhando, quando eu falo as pessoas acompanham o programa no Brasil, a gente recebe muito e-mails, as pessoas acompanhando, e só uma frase que você possa reduzir, que você possa sintetizar aquilo, que eu sempre falo, o imigrante, quando tem que sair de casa, ele tem que superar uma coisa chamada desapego, não é isso? Como é que foi o desapego, deixar seus pais, sua família, para ir para um mundo estranho? Foi complicado? Walter, bem complicado, né? A gente chega um momento que você tem que tomar uma decisão, e eu estava pressionada, porque meu marido já estava lá, meus filhos queriam ficar junto com o pai, e eu tinha já a minha vida estabelecida aqui, né? O meu salão, a minha clientela, todas, que são todas minhas amigas até no dia de hoje. Então, assim, foi muito difícil. Tem uma decisão, assim, que eu tive que tomar mesmo, por amor mesmo, né, aos meus filhos, em querer ver eles bem, né? E em parte foi até bom, porque depois de 7 anos que nós estávamos lá, meu esposo veio a falecer, né? Então, eu acho assim que eu tomei a decisão certa, no momento certo, que eles tiveram a oportunidade de estar com o pai, né? Mas assim, é difícil, muito difícil, tanto é que eu venho todo ano, né? Porque pela minha mãe, os meus irmãos, meus amigos, né? E, então eu faço o esforço de vir, se eu pudesse eu viria mais vezes, né? Mas assim, é uma decisão difícil, a gente tem que ser muito forte, né? Okay. E para não desistir e acreditar que vai dar certo. Agora, Evandro Migotti, cientista político, falando de política, como é que você está vendo essa tensão entre Irã e Estados Unidos? A coisa está meio complicado. Está assim um clima muito tenso. Como você pode avaliar isso, Evandro? Me preocupa muito os desenvolvimentos que aconteceram na última semana. O ataque na empresa estatal da Arábia Saudita, que fez o preço do petróleo escalar muito. Se eu não me engano, o petróleo fechou a $70 o barril. Isso é um preço muito alto, se você for pegar um histórico. Eu acho que tem muita coisa não contada. Primeiro,
um ataque numa estatal da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem um sistema de proteção antimísseis muito parecido com o de Israel. Então, como que eles não conseguiram evitar que esse míssil fizesse esse ataque? Foi um ataque muito cirúrgico, inclusive. Aí a Arábia Saudita aparece muito rapidamente com alguns destroços, provando que são armas iranianas. É muito provável que seja, mas não é certeza ainda. O Irã também, a gente pode dizer que nos últimos 20 anos, a Arábia Saudita e o Irã travam uma guerra fria. Então eles eles realizam conflitos periféricos, onde a Arábia Saudita financia e dá suporte militar para um lado, e o Irã financia e dá suporte militar para o outro lado. Do mesmo momento que tem o ataque, Donald Trump, já mais uma vez trocando os pés pelas mãos, típico de Donald Trump, já diz que está só esperando as ordens dos sauditas para tomar os próximos passos. Mas como assim? O presidente americano subordinado ao rei da Arábia Saudita? Quais conexões que há aí? Ao mesmo tempo, tivemos a eleição em Israel, uma eleição também muito acirrada, na qual Benjamin Netanyahu perdeu a maioria que tinha, mas por uma margem muito pequena, e no parlamentarismo isso pode mudar da noite para o dia muito rapidamente. Então, alguns acontecimentos que têm acontecido é ótimo. No Oriente Médio tem me preocupado muito, porque, se eu não me engano, foi mais ou menos assim que começou aquelas brasinhas de guerra que levaram os Estados Unidos contra a guerra lá no Iraque, e o Irã também tem um potencial de petróleo muito grande. A Arábia Saudita, um parceiro aliado dos Estados Unidos, uma contradição, porque a Arábia Saudita é um reinado opressor e os Estados Unidos é visto como uma democracia exemplar, por se dizer, e me preocupa muito. Eu acho que é o momento da gente ter que ter cautela, buscar informações em várias fontes diferentes, para a gente conseguir fazer esse exercício de comparar e contrastar, especialmente, as informações, e segurar a onda um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer e torcer para não escalar muito mais. Pois é, a Ana, o Evandro Migotti aqui, e eu abri o programa falando dessa brasileira, né? E eu vou relatar o fato. Eu recebi um telefonema cerca de 9h10 da manhã, horário do Brasil. Essa brasileira, não vou dizer nome, não é essa a intenção, mas o fato tem que ser relatado. Ela saiu de Poços de Caldas, pegou um voo São Paulo, Nova York. Qual que era a intenção dela? Ela ia chegar porque uma amiga que a estimulava por telefone para ir para Nova York, aqui tem trabalho, você vai trabalhar comigo, vem, enfim. Essa moça, logicamente, no ímpeto de realizar, ela conseguiu o visto e tal, tinha um trabalho, um emprego estável, e foi para os Estados Unidos. E qual não é a surpresa quando essa moça desembarca? Porque quando você vai para Nova York, você pode desembarcar no aeroporto John Kennedy, que é o aeroporto internacional, quem vai para Nova York desembarca ali. E ela desceu, passou pela imigração, tudo bem, pegou as malas, e quando ela sai no saguão de desembarque, cadê a pessoa que ia esperá-la? Cadê a amiga que fez promessas, falou, vou te ajudar? Não tinha ninguém naquele saguão. E ela se desesperou. Desesperou porque ela não sabia o que fazer. E, gente, quando você chega no aeroporto, um outro idioma, as pessoas andando de um lado para o outro, e ela entrou em desespero, né? Entrou em desespero, e por sorte dessa moça, ela tinha um telefone que ela conseguiu conectar comigo no Brasil e pediu ajuda. Então, vou pular essa parte, mas, enfim, ela foi ajudada, porque não tá na questão eu ajudei, não. Eu fiz a minha parte, enfim, uma brasileira que não tinha nada a ver com a história, interrompeu o seu trabalho, foi até o aeroporto, buscou essa moça, levou para casa, e ela está na casa dessa que não tinha nada a ver. Agora você está me perguntando, mas e a amiga que ligava para ela, vem trabalhar aqui? Até agora, nem sinal da tua amiga. Aí você pergunta, mas por que ela está fazendo isso? Eu pergunto a você, por que ela fez isso? Entendeu?
Então, eu acho assim que as pessoas têm que ter muito cuidado. Ah, vem para cá, seja o país que for, seja onde for, você tem que levantar, você tem que, sabe, porque eu sempre falo isso, a Ana está aqui, o Evandro está aqui. Uma coisa é o brasileiro que está no Brasil, outra coisa é o brasileiro que está lá fora. Gente, muda completamente. Muda, e eu posso atestar isso. Esse brasileiro que vem, não estou dizendo que ninguém é ruim, ninguém é mau. Não estou generalizando. Mas existem aquelas figuras que são realmente difíceis. Então, o que acontece? O brasileiro que está aqui chega falando, e o brasileiro que está lá, ele mudou. Ele não é mais aquele que estava aqui. Ah, vai, que está tudo certo. Chegou lá, não está tudo certo. Então, essa moça, ela passou por um momento de desespero, choro, sabe? Querendo voltar para trás. Imagina, o voo dela só sairia às 10 da noite. Quer dizer, e nem isso. Quer dizer, a passagem estava marcada para uma semana. Foi um transtorno para essa moça, porque ela confiou. Então, eu acho uma coisa que eu sempre falei no programa, lealdade e respeito é muito bom. Seja quem for, respeite a pessoa que sai para te dar um abraço. Ah, eu não posso, eu estou ocupado, não vou descer. Você negar um abraço, né? Parar 5 minutos, abraçar a pessoa, oi, tudo bem? Mas tem pessoas que não fazem isso. Ah, não posso, sabe? Se fecha numa redoma de vidro, ninguém entra, sabe? Eu acho assim que falta no mundo solidariedade. As pessoas estão más, o mundo está muito mal. Então, por exemplo, o que eu ouvi dessa moça, viu, Ana? O choro, o desespero, a angústia de um país onde ela não falava o idioma e não sabia que rumo tomar. Ah, mas ela não tinha endereço? Gente, não é assim. Você chegou num país, não é dessa forma. Muda completamente, é um mundo estranho, um mundo diferente. Então, por que eu estou colocando isso? Não é sensacionalismo, não é alerta. Cuidado. Porque aquela pessoa fica, ah, vem. O vem, quando chega lá a coisa mudou. Exceto quando é família, quando é pessoas próximas, mas existem essas situações. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Então, essa brasileira está perguntando, mas como é que ela está agora? Ela está bem. Foi a amiga que ajudou? Não, a amiga nem apareceu. Quem ajudou foi essa moça que a gente fez contato e ela foi, buscou essa pós-caldense no aeroporto, levou para a casa dela e está dando todo apoio, ou seja, fazendo o trabalho que a amiga, né, vamos dizer assim, iria fazer. Então, gente, respeito e lealdade, respeita as pessoas, porque às vezes a pessoa acha que tem mais, o outro tem menos, ele pode mais. Não, acho que a gente não pode fazer acepção de pessoas, não pode fazer acepção de situações, sabe? Acho que é muito, as pessoas têm que ter essa consciência. Respeito é bom, lealdade melhor ainda, porque a gente não sabe o que pode acontecer depois. Hoje está bom para mim, amanhã você não sabe. Sabe? Então as pessoas esquecem que existe Deus e que existe justiça. Ah, isso é infalível. Espera que vem, porque Deus não é punição, é justiça. Punição é uma coisa, justiça é outra. Então são coisas bem diferentes. Então eu acho assim, a essa brasileira que não recebeu a amiga, que pode estar nos assistindo, por que não? Cuidado, sabe? Eu acho que não faça isso. Lesar o outro, aproveitar da fragilidade, é uma coisa muito desleal. Isso é má fé. Má fé. Não tem outra palavra. Ana Lúcia, obrigado, viu? Eu não gostaria de encerrar o programa assim, mas o nosso programa é jornalismo, é verdade. Aqui a gente não está para enganar, a gente está para falar o que precisa. E essa é uma realidade. Então essa pós-caldense, graças a Deus, ela está bem. Mas chorou muito, sofreu muito. E ela dizia para mim, Walter, minha mão está tremendo, o que eu faço? Eu não falo inglês, cadê a pessoa? Eu falei, calma, tudo vai dar certo. E deu certo. Ana, obrigado pela tua participação, viu? Obrigado. Obrigada eu, Walter. Deus abençoe você, essa brasileira, né? E para todos os imigrantes, um grande abraço, abraço a minha família, minha mãe, minhas irmãs, as minhas filhas, meu filho, os meus amigos aqui de Poços. Um grande beijo e obrigado pela oportunidade. É que eu falei.
nós temos que ser Batman todos os dias. Lembra que no começo do programa a gente falou sobre isso? Exatamente isso. Evandro Migotti, obrigado pela participação, viu? Um abraço para você. Obrigado, Walter. Um abraço para a Ana, um abraço para você, Walter. Obrigado, pessoal do TV Postos. Um grande abraço, pessoal de casa. Até a próxima, se Deus quiser. Pois é, e se o Batman está completando 80 anos, o nosso Silvano Alves, cinegrafista, também está aniversariando hoje. Então, Silvano, um abraço para você, para a tua família. Parabéns pelo profissional que você é. Os colegas da casa apresentadores podem atestar isso, uma pessoa muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E sucesso, saúde e virtude para você, viu, Silvano Alves? Grande abraço para você, tá? Então, vamos mostrar o Silvano? Vamos mostrar aqui. Aí, olha, esse é o Silvano, tá vendo? É ele que está aniversariando hoje. Silvano, sucesso, saúde para você, viu? Grande abraço. A gente está aqui, mas eles estão aqui, toda uma equipe, vocês não veem que está aqui à volta, dando suporte para a gente fazer um bom programa para você. Então, obrigado aí o Ed, também outro cinegrafista, um abraço ao Adriano Aranda, que está ali no comando, ao Vitor Imese, a supervisão do Marco Guedes. É isso aí, gente, esse é o programa Mundo Afora, e a gente volta num próximo programa, e essa brasileira que chorou, que sofreu no aeroporto, graças a Deus ela está bem. Sucesso para você, eu sei que você está me assistindo agora. Beijo para você e vai em frente. Você superou o primeiro desafio, os próximos virão com certeza, mas acredito que você vai ser um Batman. Vai defender, vai vencer todos os coringas da sua vida. Beijão para você. Tchau, tchau, Brasil. Tchau.